Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Todo mundo me ouve bem? O Ricardo, não sei quem conhece o Ricardo, porque tem gente nova frequentando, e o Ricardo há muito tempo não vem aqui. O Ricardo que organiza as nossas palestras e tal, à distância. Ele me convidou para vir falar com vocês hoje. Semana passada eu estava aqui e vi que tinha muita gente nova no centro, começando a frequentar e tal. Então, eu me inspirei em vir falar para vocês do como funciona a Casa Espírita, né? Principalmente para quem está chegando, mas mesmo quem já está há muito tempo, né, Rosa? De vez em quando é bom para relembrar algumas questões, tá bom? Então hoje eu vou falar, vai ser um bate-papo, vamos dizer assim, mais sobre a Casa Espírita. O que é a Casa Espírita para vocês? Essa é a grande questão, né? Nós viemos aqui por quê? Né? O que acontece aqui dentro da Casa Espírita? Não sei se isso passa na cabeça de vocês. Eu estou aqui nessa casa há uns 30 anos, mais ou menos, há bastante tempo, né? Mas sempre eu quis entender melhor como é que funciona a Casa Espírita, porque existe uma parte física que nós estamos vendo e existe uma parte extrafísica que nós não estamos vendo, ou se alguém está vendo aí, eu não estou vendo. Então, é nesse sentido que eu vim falar hoje, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, a gente pode ir conversando sobre isso. Então, primeiro, segundo o Espiritismo, qual é a parte, né, conceitual de uma casa espírita? O que é uma casa espírita, né? Como que ela funciona? Então eu vou começar explicando um pouquinho o que nós viemos fazer aqui. Depois eu vou falar um pouco de que tipo de apoio que a gente tem aqui, tá? Para começar, a casa espírita é um templo. Por que ele é um templo, né? Por quê? Porque a gente já chegou aqui, já se concentrou, já fez algumas orações, né? Então é um lugar onde a gente exercita a oração em conjunto. A gente vai rezar junto, né? Vai meditar, vai emanar algumas energias boas. Então aqui acaba sendo um templo. É só um templo? Não, também é um lar. Tem muita gente que chega aqui, os colegas até frequentam bastante, e dizem, aqui é meu segundo lar, né? A gente é comum a gente falar assim. Por que é um lar então? Porque a gente se reúne aqui na família espírita, todos nós acreditamos no Espiritismo, todos nós acreditamos nos valores do Espiritismo, né? Então, nós viemos aqui para quê? Para trocar ideia, para um se apoiar no outro na dificuldade, né? Como se fosse uma grande família espírita. Nós somos a família Fraternidade, né? Então, quando me perguntam, onde você frequenta? No Fraternidade, é a referência para todo mundo. Depois, além de ser um templo, um lar, é também uma escola. Por que é uma escola? Porque a gente vem aqui para aprender, para um dia ser melhor, né? Então nós viemos aqui para quê? Para estudar. Por isso tem as leituras, por isso tem as reflexões, por isso tem os comentários, tem o entendimento de cada um. Nós trocamos ideia. O que você entendeu dessa passagem? Entendi isso. O que você entendeu? Principalmente na quarta-feira à noite ou no domingo de manhã, existe muita conversa sobre isso, tá? Então também é uma escola. Então a gente já viu aí, o Centro Espírita a Casa Espírita é um templo, é um lar, é uma escola, falta alguma coisa. Que essa coisa é uma das coisas principais diferenciais dentro do Espiritismo. A gente também é uma oficina. É uma oficina como? Né? Trabalhando para o próximo. Para isso nós temos aqui a campanha do quilo, nós acolhemos as famílias, tem a campanha de Natal, porque não basta a gente ter um templo, ter um lar, ter uma escola, se a gente realmente não arregaçar a manga e fizer mais pelo próximo, ok? Então quem vem na Casa Espírita tem que ter a ciência de que ela vai estar trabalhando com essas 4 hipóteses. É assim que a gente trabalha aqui dentro da Casa Espírita. Tudo bem?
Ok, pessoal? Bom, esse é do ponto de vista nosso. E do ponto de vista superior, do plano superior, será que como funciona, né? Como que as coisas acontecem? Existe uma coisa chamada alicerces espirituais. Igual a gente tem o alicerce que foi feito aqui, fisicamente, mas existe um alicerce espiritual aqui dentro também. Isso quer dizer o quê, né? De que forma isso acontece? Então, a gente tem nessa casa aqui como uma fonte de luz. Por isso que eu botei casa espírita, fonte de luz. Por quê? É muito comum, né, a gente ouvir de alguns desencarnados que vêm aqui e diz que tem muita luz, é muito intenso. Se você respirar fundo aqui, se você ficar alguns minutos aqui dentro, você vai se sentir mais leve, vai sair com uma energia renovada. Por que que isso acontece? Porque nós estamos encarnados na Terra, e o nosso ambiente, no geral, ele é denso. Dentro da casa espírita, funciona de outra forma, é um ambiente mais limpo, é como se você fosse num lugar muito mais limpo do que normalmente você está. E isso faz bem para quem? Para o nosso perispírito. E com isso a gente se renova, tá? Então, por isso que existe essa coisa. Mas tanto do ponto de vista do plano superior, quanto do ponto de vista físico que vocês estão sentindo, ela é uma referência. Então é como se a cidade estivesse escura, e aonde tem os centros espíritas ou casas, né, com o intuito do bem, elas como se fossem luzinhas acesas para iluminar o caminho de quem está querendo chegar até a casa espírita. Consegue me entender? É como se tivesse tido um apagão na cidade, e a única casa que está com luz é essa aqui. A luz é o que? Vem do plano superior. Quando a gente pensa nisso, então a gente pensa o seguinte: existe aqui o Zé que coordenou a reunião, não existe? O Zé é o diretor, é o presidente do Centro Fraternidade. Do ponto de vista extrafísico, do plano espiritual, dizendo assim, também existe um diretor da casa. Existe também uma estrutura da casa que a gente não consegue ver. Eu não consigo, mas eu acredito nisso. Então, como é que é essa estrutura? Vamos tentar entender essa estrutura de funcionamento da casa, do ponto de vista espiritual. Tudo bem? Pode ser? Então, do ponto de vista espiritual, existe uma equipe, né, zelando lá em cima, para que essa energia sempre seja renovada. E existe uma equipe trabalhando com aqui e agora com a gente, no momento que acontecem as reuniões, os encontros, as atividades aqui na Casa Espírita. Por isso sempre a gente faz uma prece. A gente faz a prece porque a gente começa com a prece e termina com a prece, para a gente poder se sintonizar com esse plano espiritual que vem nos ajudar. Então existe uma equipe espiritual responsável pela casa, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista extrafísico. Algumas vezes quem está aqui há mais tempo e tal, já ouviu o comentário do Zé dizendo: hoje a orientação foi o seguinte, a orientação foi isso, né? Então existe essa coordenação espiritual também trabalhando aqui. E o que acontece aqui então? Né? Igual eu estou falando aqui, está acontecendo o quê? Que a gente não está vendo. O que a gente está vendo está fácil, né? Agora o que não está vendo é que é a discussão. Existe toda uma equipe, né, espiritual, que chegou aqui desde as 7h15, por isso que a gente pede para fazer silêncio a partir das 7h15, porque eles já estão trabalhando, tá? Trabalhando com a gente em várias áreas. Cada um tem uma necessidade, cada um precisa de alguma coisa, e eles já estão trabalhando com a gente desde as 7h15 nesse sentido. Como que eles estão trabalhando? Então vamos tentar entender um pouco melhor como é que é o funcionamento do plano espiritual dentro de uma casa espírita. Nós temos aqui médicos, enfermeiros,
vários espíritos que estão trabalhando com funções diferentes dentro da casa espírita. Então, quando dá 7h15 que chega uma equipe espiritual, chegam vários espíritos para trabalhar em várias frentes dentro da casa espírita. Vamos tentar entender alguma dessas funções para ver como é que funciona. Nós temos aí vigilância, enfermagem, esclarecimento, comunicação. Lá na sala, lá dentro, é uma sala mais purificada ainda, onde a energia é maior ainda lá. E quem entra lá vai para fazer algum tratamento, ou do perispírito, se for algo que ele está com ele, ou se ele está trazendo algum obsessor junto, ou que acompanhou ele e que veio aqui ser trabalhado, certo? Lá dentro nós temos médicos e enfermeiros do plano espiritual, tratando todo mundo que chega, porque quem chega não chega numa condição muito boa, tá certo? Mas teve a oportunidade de chegar até aqui. Então eles vão ser trabalhados ali, o médico e enfermeiro, vão ficar aqui hoje, certo? Aqui em cima existe tipo um pronto-socorro, vamos dizer assim, certo? E amanhã eles vão seguir para ainda não é bem na colônia espiritual, não sei quem estava aí que eu dei a palestra sobre as esferas da Terra, e existe as colônias, só que eles não têm condição de sair daqui direto para as colônias. Então existem alguns postos de socorro, onde eles vão parando, para que esse espírito desencarnado consiga ir se adaptando com a energia fluídica que o ambiente vai mudando. Consegue me entender? Assim, dá para entender legal, né? Beleza? Então são vários desencarnados que estão trabalhando aqui. Vamos ver então como é que funciona. Lá na entrada, vocês entraram tranquilo, vocês são encarnados, certo? Os desencarnados não entram lá se for para perturbar o ambiente aqui. Primeiro que não consegue, porque a luz aqui é muito intensa, os desencarnados não conseguem enxergar quando a luminosidade é muito grande. Mas também, para entrar de lá para cá, existe uma vigilância lá na porta, para que o ambiente fique o quê? Fique um ambiente de luz. Então a gente está protegido espiritualmente pelo plano superior, no momento que inicia a reunião e termina a reunião, porque alguém está lá até agora, tá bom? Então essa vigilância é importante. Então vamos supor, vocês chegaram, tá? No meio do caminho, né? Algum espírito desencarnado está perdido por aí, falou: ó, vou seguir essa pessoa, está com energia boa, vou lá. Aí vem aqui, vai entrar aqui e sentar na cadeira. A pessoa que veio desencarnada com ela vai ter autorização ou não para entrar lá? E conforme for, vai lá na sala para ser cuidado. Conforme for, vai ficar de hoje para amanhã, amanhã sobe para o posto de socorro. Muito complicado? É bom, eu acho, a gente entender como é que funciona, porque tem a parte de vocês também, como vocês podem ajudar nisso tudo, né? Ok? Depois nós temos aqui os enfermeiros vão manipular o quê? Alguém que está precisando melhorar o campo magnético, aí o perispírito, existe a água fluídica, existem vários trabalhos de enfermagem que estão sendo feitos nesse momento. Lá dentro da sala tem a água que nós vamos tomar na saída. Por que essa água está lá dentro e não aqui? Porque lá dentro é o ambiente mais limpo que nós temos dentro da casa. Então ela fica lá até o final. No final ela vem para cá, a gente toma essa água ajuda a gente em que sentido? Na correção do nosso perispírito, tá bom? Porque a energia está na água. E aí tem algumas imagens, né? Isso é um banco de imagens, quem quiser tem acesso na internet, que eu peguei lá. Depois, ó, tô eu aqui, ó, eu lá, só não tô de terno, tá? Eu estou mais esportivo hoje. Mas lá, não sei se vocês conseguem ver na imagem, tem os que estão mais coloridinhos, são os encarnados. Também tem desencarnados ali em volta, não sei se vocês estão vendo, né? Dizem que o que a gente tem de encarnado, a gente tem quase o dobro de desencarnado assistindo.
tá? Então, enquanto eu estou falando, por que a reunião começa com uma prece? Para a gente pegar energia, sintonizar. O plano espiritual já chega às 7h15, por quê? Para ir preparando o ambiente, porque o ambiente tem que ser preparado. A vigilância está lá fora para quê? Para não entrar ninguém que não é adequado para o nosso ambiente, para não perturbar o ambiente, certo? E aí eu estou falando por quê? Para que vocês baixem a frequência cerebral e que esses enfermeiros e médicos consigam trabalhar, cada um aqui, na medida do merecimento de cada um. Todo mundo, por isso que tem a palestra. A palestra tem como objetivo central o quê? Baixar a frequência cerebral de vocês. Eu estou tentando falar aqui assunto interessante, para você não pensar assim. O Divaldo brinca muito, não sei quem já ouviu falar, né? E tem vários tipos de pessoa que assiste palestra dele. E ele relata vários casos. Aquele que pergunta, mas que hora que acaba? Porque ele mal chegou e já quer ir embora. Tá? Tem aquele que, enquanto eu estou falando, está pensando o que vai comer a hora que sair daqui. Tem aquele que está pensando o que vai fazer a hora que sair daqui. Né? Esses pensamentos são naturais. Isso acontece até comigo. O que a gente tem que fazer é doutrinar nosso pensamento para que essa energia que eu estou falando aqui, a espiritualidade possa trabalhar. Então cada um vai sair, vai levar um pouco do fluido, mas cada um vai levar. Uns vão levar mais, outros vão levar menos. Depende de quanto cada um está concentrado e de quanto cada um merece. Por isso que é muito importante a palestra. A palestra não acontece por acaso, né? Ela é uma palestra para isso, para tentar, enquanto eu estou falando, estou dando conhecimento para vocês, né? Eu estou recebendo. Tem ali do meu lado está o meu anjo da guarda, que está me intuindo, mas ele me intui também se eu sei, porque se eu não souber ele não vai me intuir, tá certo? Então eu tenho que estudar também para poder falar. E com isso toda a casa funciona, beleza? Então é importante, quando você chega na casa espírita, até a hora de você ir embora, você zelar principalmente pelos seus pensamentos e tentar baixar a ansiedade. Eu sei que é natural, a gente sempre está, né? Se eu começar a falar com vocês e passar de 8h25, vocês já vão começar a ficar meio assim, né? Pô, será que não vai acabar nunca? Né? Já aconteceu várias vezes aqui, porque tem um horário para terminar também, que eles vão pegar e vão embora. Tudo bem? Então por isso que tem a palestra. Se você está aí e conhece alguém, ou tem alguém na família que não está legal e tal, se você invocar o pensamento, puxa, enquanto já ela está falando lá, eu lembrei agora que minha mãe está doente, né, e tal, o que vai acontecer? O plano espiritual pega essa energia, capta, vai lá, né, se houver merecimento, e vai tratar dela enquanto você está aqui. Então é bom você emanar o pensamento nesse sentido. O Zé hoje na abertura falou alguma coisa assim, não sei se vocês notaram, né? Que quando a gente pensa, e se pensa aqui, é um ambiente limpo, tem uma equipe espiritual trabalhando. Então se eu penso aqui, meu pensamento vai parar lá, e eu vou ajudar a outra pessoa em pensamento, tá bom? Então por isso que a gente sempre pergunta, quando está fazendo a prece final, pense em alguém que você conhece, que está precisando. Por que a gente fala isso? Por causa disso, para induzir o seu pensamento até aonde a pessoa. Se lá na sala tiver alguém também que não está aqui e que a gente precisa ir fazer um trabalho porque fala o nome lá dentro, também a equipe espiritual vai até lá. Tá ok? Então vai funcionar assim, com tudo. Então ali tem uma imagem também de alguém que está pensando, a espiritualidade está lá atrás, os trabalhadores, e os trabalhadores estão indo lá no hospital visitar a pessoa. Quando existe o trabalho, que nem o Zé fez a leitura, o pessoal todo aqui começou a trabalhar, sempre tem alguém do plano espiritual induzindo também. Então às vezes vem um pensamento, vem outro, e aí a gente fala. Eu às vezes estou dando passe e vem um pensamento, às vezes, e alguns colegas também, né? Outro dia veio uma pessoa que eu dei passe, veio assim, ela tem que rezar a prece de Cáritas. Eu falei com a pessoa, certo? Se vier muito forte eu vou falar. Tudo bem até aí? Então nós vimos o seguinte: primeiro, como é a casa espírita e como funciona no plano extrafísico, como funciona com a espiritualidade. Agora vamos ver do ponto de vista físico, que eu acho que todo mundo conhece.
Claro. Para quem é desenvolvido, para quem tem mediunidade e trabalhar, esses trabalhadores espirituais são visíveis em vocês? Tem vários tipos de médios. Tem os médios videntes que enxergam, o Zé é um, tem outros que não, só recebem a comunicação. Recebem pouco. Recebem pouco. Então, esse até é um tema de outro dia que eu falei aqui também, já falei. Funciona assim, não, nós estamos aqui para isso. Não importa o conteúdo todo, o que importa é o que a gente aprende. A sua pergunta é a pergunta de todo mundo às vezes, né? Eu, no passado, achava, né, que a gente era assim, eu vou incorporar aqui alguém, né, para falar através de mim. Eu achava que eu saía do meu corpo e o outro entrava no meu corpo, mas não. Existe o perispírito, tanto do encarnado como do desencarnado, certo? Só não existe o corpo físico. O corpo físico existe só de um. Aí o desencarnado que está aqui, que entrou lá e que quer falar, ó, eu estou aqui, mas eu estou perdido, eu preciso de ajuda, qualquer coisa nesse sentido, ele vai encostar no perispírito do médium que está ali, encarnado físico, e vai usar a fala dele, a voz, vai usar isso. Agora, esse médium que está aqui, existe dois tipos. Existe o que é lúcido, que sabe que isso está acontecendo e ele deixa acontecer, e existe o que não é lúcido, que acontece e ele não lembra depois. Não sei se eu expliquei, se eu respondi, né? Então funciona assim lá dentro, nesse momento está acontecendo assim, tá? Aí existe o médium que empresta lá esses momentos, tá certo? Através do seu perispírito, e existe do lado o doutrinador, que a gente chama, que é quem vai conversar. Aí eu penso assim, por que não conversa com o outro? Porque quando você desencarna, se você for conversar com o encarnado, você não consegue, porque você perdeu o corpo físico, não está na mesma sintonia. E com o espírito superior também, porque você não enxerga. A visão do desencarnado, ele vai pelo nível de desenvolvimento do desencarnado. Consegue me entender? Então, por que acontece lá? Porque ele consegue ver eu, encarnado, mas não consegue ver o espírito superior, porque ele não tem essa condição. Mas quando eu converso com ele, digo, ó, você está aqui numa casa de luz, você veio para ser ajudado, ele começa a enxergar. Entendeu? Começa a dar acesso para ele enxergar. E o médium tem essa sensação de que ele está... Tem. Eu não sou, não posso dizer por mim, né? Mas os que tem aí relatam que sim, né? Eles percebem isso. Agora o médium também, para fazer isso, ele tem que ser um médium desenvolvido, porque tem gente que tem essa habilidade, mas não se desenvolveu. Aí não faz filtro nesse perispírito, então recebe qualquer coisa. Aí, tipo assim, você vê aquelas coisas de antigamente, recebe, isso cai no chão, ou é por quê? Porque o médium não estudou, não se preparou para controlar aquilo lá. Quando ele prepara, estuda, também não é todo mundo que tem a permissão para encostar nele. Vai ser só quem tem a permissão do plano espiritual. Não sei se mais ou menos ficou. Bom, aqui acontece o seguinte, recepção, o que é? A gente chega, não só nessa reunião, na quinta tarde, toda vez que chega alguém novo no centro, a gente faz o possível para se aproximar e entender o que aquela pessoa está buscando. Existe a palestra, como eu falei, agora é do ponto de vista físico, é tudo que a gente vê dentro da casa, é o que está acontecendo, né? A palestra tem como objetivo o quê? Elevar o padrão vibratório. Então, se eu falo aqui, pessoal, pensa um pouquinho no seu anjo da guarda. Não tem como você não pensar no seu anjo da guarda, certo? Quando você falei isso e você pensou, elevou o seu padrão vibratório. Aí, com isso, a espiritualidade consegue trabalhar em você. Senão, não consegue, às vezes. Ok? Existe o atendimento fraterno. Que é o atendimento fraterno? Às vezes as pessoas batem aqui na casa, ou às vezes vêm para casa meio perdidos, sem saber
né? Sabe que está sentindo alguma coisa, não sabe o que. Então a gente faz o atendimento, tenta entender o que está acontecendo, tenta esclarecer algumas coisas assim. Existe a reunião mediúnica, aqui é de quarta-feira à noite, é uma reunião mais fechada, certo? Para quê? Para trabalhar justamente esses espíritos desencarnados que estão perdidos por aí e que não estão encontrando um caminho, né? Perde a conexão, né? A gente vê muito depoimento aqui de desencarnado falando, eu não sabia que era assim, a vida depois da morte, eu não sabia que ele continuava, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Então funciona assim também. Existe assistência espiritual, geralmente quinta tarde, né, Zé? Quinta tarde aqui tem um atendimento. Então, tem um amigo, tem isso aqui, já aconteceu comigo, você fala, vai lá quinta tarde, procura o pessoal lá quinta, toma um passe, entendeu? Para tentar recuperar um pouco isso aí. Tem o passe que está acontecendo, que vai acontecer, né? Muita gente acha que o centro espírita é só o passe, né? Imagina na hora do passe, se você não seguiu esse passo a passo que eu falei na reunião até agora, ok? Você vai aproveitar muito pouco do passe. Então não basta a gente dar o passe, você também tem que estar preparado para receber o passe, ok? Então é importante isso também. O passe tem o objetivo principal de fazer um reequilíbrio do perispírito, seu campo energético. Existe o livro de prece. Às vezes você chega aqui, está preocupado, falei, né, que você pode mentalizar na pessoa, mas mesmo assim você quer dar um nome. Lá dentro na sala, agora 3 minutos atrás, 5 minutos, foi lido, né, o nome de algumas pessoas, estão no hospital, estão doentes e tal. Você chega aqui mais cedo, tem um livro, quem quiser, né, pode subir ali no cantinho, pedir, coloca o nome lá, tá certo? Lá dentro da sala vai ser pedido. Quando a gente pede lá, uma equipe espiritual, dependendo do merecimento da pessoa, tá certo? Vai até essa pessoa para poder fazer algum trabalho, se for um trabalho de necessidade espiritual, tá certo? Então é bem importante isso também. Existe o estudo doutrinário também, aqui acontece principalmente de domingo de manhã e terça. Quarta também, né? Aí, o forte é domingo, existe vários jeitos, né? Um desse aqui é abrir, né, os livros e estudar em conjunto, que nem eu falei. O que é uma casa espírita? É uma escola, nós viemos aqui para aprender, né? Então nós estamos aqui nesse sentido. E aí a ideia é melhorar a nossa evolução moral e intelectual, não é só moral, é intelectual também, a gente veio aqui para progredir. Existe assistência social, que aqui todo mundo sabe do trabalho que é feito, né? Fora a campanha de Natal, nós temos aí o Clube do Leite, né? Atende umas 40 famílias, Hoje é 20 e poucas famílias, e acontece toda uma quinta-feira do mês aqui, as mãezinhas vêm aqui para a gente fazer o trabalho. É aquilo que eu falei, também não basta a gente ficar só rezando aqui. Nós temos que arregaçar a manga e fazer também acontecer, ajudar. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a casa espírita sempre é carente. Então quem quiser ajudar, ser voluntário na casa espírita, vai ter sempre uma atividade para fazer. Tem a evangelização que está acontecendo lá dentro também, né? Que agora está aumentando a cada dia. É importante também, porque lá está o futuro do espiritismo. E uma última coisa aqui é a questão da própria doutrina. Como que a gente fala, né? Eu sou de uma época, eu nasci numa casa espírita e tal, e naquela época tinha muita discriminação, hoje não tem. Então a gente tem que, estão pedindo para a gente, o plano superior, para a gente falar mais sobre espiritismo. Falar mais, né? Não temos que ter vergonha de ser espírita, né? Isso é do passado, hoje nós temos que ter uma concepção clara daquilo que eu acredito, né? Lógico que eu não vou sair falando para todo mundo, mas quem estiver do meu lado e precisa de um apoio, ou precisa de uma discussão, eu convido para vir, né?
Eu, quando vou falar aqui, eu mando lá no WhatsApp da família toda. Ó, quem quiser, estou dando palestra lá, né? Porque esse é o nosso papel como espírita. Também, o espírita é muito tímido nesse sentido. Ele divulga pouco a doutrina, na minha opinião. Ele devia falar mais sobre a doutrina. Que é assim que as coisas vão. Então a pergunta fica aí para vocês fazerem uma reflexão. Não vou mais além, tem mais algumas coisas, mas não é necessário, né? Então a pergunta é: quer ser um trabalhador espírita? Vem para cá, né? Todos têm. O que é ser um trabalhador espírita? Antigamente também eu tinha uma visão equivocada disso. Não é só aonde o centro precisa, é aonde você mais se sente útil. Tem que ser de dentro para fora, né? Aonde eu mais posso contribuir? É na leitura, é dando passe, é trazendo a água. É algo que está dentro de você. Não é algo que o dirigente vai botar para você fazer, é algo que você vai botar para ele para fazer. Ok? Pode descer. Ok, pessoal, então vamos ficar por aqui? Então, boa noite, obrigado a todos.